entender o que é streaming de dados. Dados de fluxo contínuo, que é o streaming de dados, são dados gerados continuamente por milhares de fontes de dados, que normalmente enviam os registros de dados simultaneamente e em tamanhos pequenos, na ordem de kilobytes. Alguns exemplos são compras online, onde a gente fica, onde os sites, né, ficam lá periodicamente postando seus preços, tem sites que consolidam o preço de vários produtos e vendo o histórico e variações, né? A mesma coisa acontece com preços de ações, tem todo um historigrama lá de preços, de cotações, igual dólar, variações, como é que acontece, e tudo isso pode ser feito com Kinesis, e isso é streaming de dados. A mesma coisa para dados de jogos, ainda mais online, atualmente seja com consoles, Xbox, PS3, PS4, ou mesmo de celulares que a maioria de nós jogamos, então aquilo ali é puro streaming de dados, tá? A mesma coisa dados de redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e dados geoespaciais como Uber, Waze, etc. Então ficam o tempo todo se comunicando e mesmo sensores de IoT. Então o que é o Kinesis? O Amazon Kinesis é uma plataforma da AWS para a qual enviar seus dados de streaming. O Kinesis facilita o carregamento e análise de dados de streaming, além de fornecer a capacidade de você criar seus próprios aplicativos personalizados para suas necessidades comerciais. E a gente tem basicamente três tipos de Kinesis. Tem o Kinesis Analytics, o Kinesis Firehose e o Kinesis Streams. Então, como é que funciona o Kinesis Streams? Você tem aqui os seus produtores do lado esquerdo, Amazon EC2, um cliente móvel ou mesmo IoT, tá? E eles mandam dados para o Amazon Kinesis, que ele faz a retenção aí de dados entre 24 horas e até 7 dias. E os shards a gente já vai falar no próximo slide. Então, basicamente, no Kinesis Streams você tem o armazenamento, tá? E a transformação desses dados e você envia esses dados para os consumidores, que podem ser aí uma frota de instâncias EC2. E aí esses dois que já trabalharam com os dados podem estar enviando esses dados para uma série de outros serviços da AWS, como o Amazon DB para armazenamento, o Amazon S3 também para armazenamento, mas também para long term de termo longo de armazenamento, o Amazon EMA ou mesmo o Amazon Redshift. Então, o Kinesis Streams, ele tem armazenamento de dados, tá? Mas ele também trabalha com os shards. Então, o que são os shards? Basicamente, os shards têm 5 transações por segundo para leitura, que ele pode, podendo ir a um total de lidos de até 2 megas por segundo. E ele trabalha com até 1000 registros por segundo para escritas. E é um máximo total de dados escritos de 1 mega por segundo, incluindo as partições de chaves, que são as key partitions. A capacidade de dados do seu fluxo é a função do número de shards que você especificar para um fluxo, ou seja, quanto mais shards, maior o fluxo. E a capacidade total do fluxo é a soma da capacidade dos seus shards, como eu havia falado. O Kinesis Firehose, basicamente a diferença dele é que no Kinesis Firehose obrigatoriamente tem que ter uma transformação do dado. Então você pode invocar, por exemplo, uma função lambda para estar trabalhando esse dado e entregar esse dado ou para um Amazon S3 e o Amazon S3 entregar para um Redshift, ou entregar para o Redshift direto, ou entregar esse dado já transformado para o Elastic Search Service. Então a diferença no Kinesis Streams você tem o armazenamento de dados, no Firehose você tem a transformação obrigatória desse dado, e tudo isso feito online. O Kinesis Analytics ele junta os três, o Analytics, o Firehose e o Streams, para estar entregando dado online, seja com transformação, com análise ou mesmo com armazenamento para o Amazon S3, para o Amazon Redshift ou para o Elasticsearch Service. Então, as dicas do Kinesis. Entender a diferença entre os três serviços, só lembrando, o Stream tem armazenamento, o Firehose obrigatoriamente tem transformação e o Analytics envolve os três.